mais um vídeo de livros à lareira com chá. Eu sou a Dora Silva e hoje trago um vídeo que é daqueles meus preferidos de fazer, portanto, aqui no YouTube, que é, tal como indica o nome, o Bucol e a conversa sobre a Feira do Livro de 2025, a Feira do Livro de Lisboa. É verdade. É o terceiro ano em que participo, à semelhança daquilo que aconteceu no ano passado. Eu este ano não estava mesmo nos planos de ir, até porque tive uma mudança profissional, até porque, não, sou sincera, a Feira do Livro este ano não estava a puxar por mim, mas entretanto recebi um convite da Alma dos Livros. E depois de pensar e depois de organizar a vida, e como este fim de semana que eu fui, que foi o último fim de semana da feira, coincidiu com o feriado municipal, deu para juntar uma folga e então juntei o fim de semana prolongado e a logística foi mais fácil e eu consegui estar presente. Então inscrevi-me e fui eu para Lisboa. Vou começar por dizer que, se por acaso gostarem do conteúdo, se gostarem deste género de vídeos, não se esqueçam de subscrever o canal, de deixar um like, de partilhar com os vossos amigos, porque é sempre muito bom ver o número a crescer e eu agradeço-vos muito. Agora vou partilhar com vocês então como é que foi a minha experiência, que é sempre uma experiência muito boa. Saímos da feira sempre de coração cheio e no dia a seguir já sentimos uma certa vontade de que o tempo passe a correr para podermos repetir. Eu tive que acordar antes das 6 da manhã para depois fazer o percurso até ao comboio. Apanhei o comboio e às 10 da manhã eu estava em Lisboa e depois foi só apanhar o metro até ao Marquês de Pombal. Não tem nada que saber, portanto temos um acesso muito facilitado aos transportes públicos, o que facilita imenso, e é muito bom porque não temos que nos estar a preocupar com o estacionamento, com os horários de se formos de carro conseguimos ou não chegar, embora que falei com algumas pessoas que costumam ir de carro e que dizem que é fácil e é bom, mas pronto, há o custo do estacionamento. Por isso, olhem, recomendo muito que vão, é uma experiência extraordinária, e são momentos que nos deixam mesmo muito felizes. Obviamente que agora já não é aquela novidade de quando fui a primeira vez, mas a verdade é que é sempre bom porque acabamos sempre por encontrar pessoas fantásticas. Então, eu combinei com a minha mana literária, com a Inês do Livros e Papel, assim um bocadinho em cima do joelho, porque eu não estava a contar ir, e combinámos encontrar-nos na feira e era o último dia, era domingo, a temperatura estava muito agradável, conseguimos antes da hora do almoço de dar ali uma voltinha à feira, não comprámos nada nessa volta, depois fomos almoçar as duas, estivemos a conversar um bocadinho e depois o almoço abriu-nos apetite e acabámos por fazer algumas compras que eu já vou partilhar com vocês. Então, sabem que na feira há sempre sessões de autógrafos. Fui carregada de livros. Fui carregada de livros porque eu queria muito dar um beijinho e ter um autógrafo de alguns livros que eu tinha na minha estante. Um deles, pelo menos, era uma novidade muito fresquinha e eu temi que o livro não chegasse cá à casa a horas, mas chegou. Mas claro, com a feira nós sabemos que as editoras acabam sempre por atrasar um bocadinho os envios, algo que é compreensível, não é? E fiquei toda contente quando 2 ou 3 dias antes do fim de semana eu percebi que o livro estava cá a tempo e que, se caso eu fosse mesmo à feira, o podia levar comigo. Também conheci 2 senhoras que são queridas, que fazem parte, digamos, da infância de quase todos nós, da adolescência de muitos de nós. E estou-vos a falar das autoras da série Uma Aventura, a Ana Maria Magalhães e a Isabela Alçada. Este livro já foi lido por mais que uma pessoa, cá em casa são fãs. As senhoras deram um autógrafo, eram super simpáticas. As 2 raparigas que estavam à minha frente e da Inês partilharam uma história que, no fundo, acabámos por comentar umas com as outras, que toda a gente tem uma história muito parecida.
e as senhoras tiraram uma fotografia com ela, a mim ensinaram-me um livro e fiquei toda contente, porque estes livros vão sempre passar de geração em geração. A Leia, e na Leia eu tive a oportunidade de conhecer dois escritores. A Tânia Ganho, eu já conhecia das redes sociais, sempre tive imensa curiosidade com os seus livros. Ainda não me estreiei com a escrita da autora e quando este livro saiu, soltou-me logo a vontade. Eu disse, é desta que eu vou ler, Tânia Ganho. E quando surgiu a oportunidade de solicitar à editora no inquérito da parceria, eu não hesitei e escolhi o livro da Tânia Ganho e foi este livro que consegui que chegasse cá a tempo e horas de ir comigo à feira. Tirei uma foto com a Tânia, ela é super querida, é super acessível, disse que eu fazia muito bem em começar por este livro, portanto agora tenho aqui o seu novo livro autografado, tenho uma foto, esses registros eu deixei no Instagram. Se não me seguem por lá, é Dora Silva Livros, eu deixo aqui na descriçãozinha do vídeo e podem sempre ver, portanto, esses momentos em fotografias, porque é inevitável nós não guardarmos esses registros. Adoro a capa, não faço ideia sobre o que é que fala o livro, mas vou ler esta semana, vai ser a minha leitura desta semana. Já decidi, depois de ter falado com a autora, fiquei ainda com mais curiosidade e toda a gente fala bem da escrita da Tânia Ganho. Vamos lá ver. Agradeço muito à Leia por me ter enviado este livro, mais propriamente a Dom Quixote. Também conheci finalmente, presencialmente, um autor de quem eu gosto muito, porque já acompanho o seu trabalho há algum tempo. Li os seus primeiros livros ainda em edições de autor, tenho-os todos aqui na minha estante. Gosto muito dos seus livros infantis e que eu também vos costumo mostrar aqui. E estou-vos a falar do Lembra-te de Mim, Sob as Estrelas, do Filipe Bacil. Eu adorei conhecer o Filipe, adorei conhecer a esposa do Filipe, a Mia, porque eles têm uma história de amor que eu acho super querida, gosto imenso deles, eles são os amores, têm uma energia incrível e foram momentos mesmo muito bem dispostos. Assisti a uma apresentação do Filipe do livro de uma outra escritora e depois ele também estava em sessão de autógrafos e eu aproveitei para lhe pedir. Eu não lhe tinha dito que ia à feira do livro e acabei por fazer uma surpresa e aparecer lá. E fiquei toda contente porque quando nós gostamos muito de escritores que depois nos recebem assim tão bem, ainda te torna tudo mais especial. Portanto, é um livro espetacular. Eu vou-vos trazer a minha opinião aqui porque eu adoro a escrita do Filipe. É uma escrita com bastante alma, é uma escrita que não cansa. E eu até disse ao Filipe, aquilo que eu achei neste livro foi, quando o livro terminou, eu pensei, já terminou, e eu estava a gostar tanto, porque lê-se tão bem, é uma leitura tão voraz, que nós quando damos por nós a história acabou, porque a história não perde o ritmo. Gostei muito, 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 recomendo, se não conhecem os livros do Filipe, deem uma oportunidade, porque vale muito, muito a pena. Este exemplar foi-me enviado pela Guerra e Paz. Depois, também dei um beijinho. Este livro eu já o tinha autografado, eu acho que eu já vos mostrei o livro aqui. Estou-vos a falar de Luísa Sobral, Nem Todas as Árvores Morrem de Pé. Eu gostei muito deste livro da Luísa. O meu livro já estava assinado e então quando abordei a Luísa, que também é super simpática, super querida, eu disse, Luísa, vou fazer um pedido um pouco peculiar porque o meu livro está autografado, mas eu gostava muito de lhe dar um beijinho e gostava muito que o voltasse a assinar. E ela foi muito querida. Ela acabou por, portanto, adaptar este autógrafo que já estava e acabou por personalizar aqui o restante e ficou muito giro. E fiquei assim com uma surpresa da Feira do Livro. Também tirei uma fotografia com a Luísa, super simpática, super querida, e espero que ela escreva mais porque eu vou querer ler mais. Gosto muito de escrita melancólica, de escrita poética, e esta edição da Luísa está muito, muito gira.
Cada capítulo começa com uma referência a uma flor e eu achei delicioso. Vamos acompanhar aqui a vida de uma menina, vamos aqui andar no tempo para trás, vamos andar para a frente. Olhem, é muito, muito giro, recomendo. Também é uma edição do Dom Quixote, foi o livro que me foi enviado, se eu não estou em erro, ou em março ou em abril, e adorei. Adorei, adorei, adorei. E agora? Agora vamos passar à parte que eu sei que vos deixa mais curiosos e que eu também estou em pulgas para partilhar com vocês. Então, tal como eu vos disse, eu fui no intuito de participar num evento da Alma dos Livros e o bom destes eventos é que acabamos sempre por nos cruzar com pessoas de quem nós gostamos, por pessoas que estão longe, por pessoas que nós só praticamente conseguimos estar de forma presencial nestas atividades. E éramos tantos, nós éramos um grupo enorme, fomos muito bem recebidos pela Berta, trocámos ali algumas impressões, alguns dedos de conversa e a Berta presenteou-nos, portanto neste caso a Alma dos Livros, presenteou-nos com uma novidade que dia 26 de junho vai estar à venda em todas as livrarias. Então foi entregue a cada um saquinho que contém umas pipocas. Confesso que já olhei várias vezes para elas, mas eu tinha que esperar pelo vídeo. Trazia um bloquinho, vou só passar aqui, trazia um bloquinho de leitura que acho espetacular. E é muito bem organizado, porque nós temos aqui o título, o autor, o início e o fim de quando lemos, podemos apontar que tipo de formato lemos, se físico, sem e-book, o género, o número de páginas, podemos classificar quanto à escrita, enredo, personagens, ritmo, final, podemos deixar uma observações escritas e o final, a classificação. Portanto, e sendo uma espécie de post-it, tudo isto podemos colocar dentro do livro sem danificar e eu confesso, adorei esta prenda. E a novidade que eu vos estou a falar é este livro, que eu gostava muito de conseguir começar a ler já hoje, portanto eu acho que eu não me vou aguentar muito tempo, que é A Governanta, de Samantha Hayes. A casa parecia segura até ela aparecer. Ela limpa, dobra, observa, arruma, escuta e mente. A Governanta, misterioso, viciante e intenso, como um grande thriller deve ser. Acho que este livro não precisa dizer mais nada, dá perfeitamente para perceber que tem aqui vibes da Freida, não é? Toda a gente leu A Criada. Eu não li A Criada, li 2 livros no meio da série, gostei bastante. Mas acho que este também vai ser um sucesso e estou muito feliz de o ter já nas minhas mãos e como nos últimos anos eu tenho lido bastante policial, bastante thriller, eu acho que eu vou gostar muito e agradeço muito a Alma dos Livros, que foi um momento bonito e fiquei toda contente por adquirir este livro. Ao longo da feira nós tínhamos, portanto lá nos stands, a oportunidade de trazer uns marcadorzinhos que dão sempre jeito, para além da recordação da feira. Eu gosto sempre de ter, porque às vezes há livros que não têm. Por exemplo, o do Filipe Bacelo não trazia marcador e como eu estava a reler no comboio, a editora acabou por me oferecer lá um e eu já o amassei aqui um bocadinho, tenho que o arranjar para não se estragar. Trouxe estes 2, que são muito giros. Eu não é que faça muita coleção, mas eu tenho ali um copinho e eu gosto sempre de trazer marcadores dos sítios por onde eu passo e gosto desta frase, a ler é que a gente se entende e, olhem, trouxe estes 2. Na arte do autor, que eu já vos mostro, eu recebi uma prendinha e também me foi dado aqui este marcadorzinho, que é super giro. É super fofinho e tem régua, né? Podemos utilizar como régua e podemos utilizar também para consultar o calendário de 2025, portanto fica muito chique porque fica mesmo uma recordação com o ano em que o adquiri. Gostei muito. Agora vou passar às minhas compras. Que este ano foram muito ponderadas. Em primeiro lugar,
Ainda não vos mostrei o book haul de maio, ainda não vos mostrei o book haul de junho, e chegaram muitos livros. E eu não sinto, e tenho que falar disto com algumas pessoas, que eu não sinto que haja necessidade de se ir para a Feira do Livro a gastar rios de dinheiro em livros. A não ser que não se comprem livros durante o ano, a não ser que não se aproveitem promoções durante o ano, não é? Pronto. A Feira do Livro é uma sedução literária em cada esquina, em cada passo que se dá, porque nós vimos livros por todo o lado e apetece trazer tudo. Mas eu cada vez mais sou ponderada nos livros que eu compro, porque eu fiz o balanço dos anos anteriores e ainda me faltam ler livros que eu comprei. E acaba por ser dinheiro bem investido, é verdade. Mas eu tenho que pensar até que ponto é que faz sentido eu estar a acumular ainda mais livros. Então, eu acho que foi por isso que na primeira volta à feira eu não senti absolutamente vontade de comprar livro nenhum. Eu comentei com a Inês. Eu disse, Inês, eu não estou bem, eu não tenho vontade de comprar livros. Mas eu acho que era mesmo porque eu fui muito sensata, fui para a feira a pensar, ok, um ou outro eu posso trazer, mas eu quero ter a noção que eu não vou espalhar-me, porque depois eu vou-me arrepender. Gosto muito de comprar livros, mas há alturas e alturas, e agora não era o caso. E eu vou-vos mostrar os livros que eu comprei. Então eu comprei, que estava como livro do dia e que eu não consegui deixar para trás, comprei este, Coisas de Loucos, o que eles deixaram no manicômio, de Catarina Gomes. Custou 10,20€, portanto este livro está sempre a 18, 19€. Mesmo com 20%, eu sei, é mais de 15€, nunca o encontrei a menos desse valor, e a não ser que procurasse em segunda mão, mas também não foi o caso. Mas como estava em livro do dia, é da Tinta da China, eu pensei, é desta que eu vou levar o livro, porque pessoas em quem eu confio nas opiniões falaram imensamente bem sobre a obra, e há muito tempo que eu queria este livro na minha estante. E então tem aqui um marcador também muito fofinho e eu não resisti e pronto, olhem. Cá está finalmente na estante de livros à lareira com chá. O meu pai deu-me dinheiro, que ele dá-me sempre um miminho, para eu comprar um livro na Feira do Livro, e este ano não comprei um, mas consegui comprar 2 livros, 2 novidades. Uma delas eu vou ler com a Carla, do Ler para Viver. Nós no mês passado, este mês, já estou um passo à frente, nós neste mês lemos, aliás, eu estou bem, nós em maio lemos Entre Dois Mares, que é um livro lindo. Vocês têm a nossa live de opinião no Instagram, se quiserem espreitar. É um livro lindo, é um livro que fala sobre a construção do Canal do Panamá, a construção, o que é que a construção trouxe de bom, as consequências, o que é que aquelas pessoas passavam, aqueles povos, as diferenças entre as classes sociais. Olhem, é um livro que tem tantas camadas, eu na live também disse, é como se nós tivéssemos 1000 folhas. Nós temos partes com doce, mas depois temos outras partes que parece que amargam. É um livro cheio de contornos históricos, mas que em nenhum momento se torna uma seca. Nada. E, curiosamente, no final da live, a Carla disse-me, Dora, queres no próximo mês ler o livro que eu te vou sugerir? E vamos fazer exatamente igual. E o livro que eu te vou sugerir tem aqui um paralelismo e tem aqui algumas coisas que vão de encontro a este livro que nós lemos. E eu acho que isso seria muito giro. Olhem, e eu aproveitei a feira para comprar e aproveitei que o autor estava lá, trocámos ali alguma conversa, adorei a simpatia do autor, adorei a forma como foi simpático, como falou comigo e ficou todo contente de nós fazermos essa leitura. E estou-vos a falar de um livro que eu comprei também por culpa da Maria Inês. Sim, porque a minha mana literária tem sempre culpas no cartório nas minhas aquisições. Porque a Inês, de manhã, quando nós passámos na nossa voltinha, ela disse, Dora, olha, vou ler Pés de Barro. E acho que é muito bom. E eu disse assim, Inês, outra pessoa a falar-me nos Pés de Barro.
Porque eu não dei a certeza absoluta à Carla que ia ler com ela porque eu não tinha o livro, pronto, e era uma novidade e eu tenho tantos livros para ler e lá está a parte sensata. Só que já não é a primeira vez que eu me atravesso neste livro, não vos sei explicar, pronto. E depois à tarde, quando nós vimos o autor e assim, eu disse, pronto, é desta, vou comprar o livro, vou aproveitar o miminho do meu pai e este foi então o livro, um dos livros, porque o outro a seguir eu também escolhi, que eu escolhi para comprar na Feira do Livro. Portanto, Pés de Barros, Prémio Leia 2024, um romance que decorre no Estado Novo e nos oferece um anúncio da Revolução bastante original. Estamos em 1962, portanto vamos recuar aos anos 60, um retrato muito dinâmico e vivo do Portugal dos anos 60. Muito bem, portanto, isto foi dito pelo Manuel Alegre. Vamos ver. Obrigada, pai, por contribuires para a minha desgraça literária. E o outro livro que eu comprei foi este livro que eu nunca tinha visto em lado nenhum. Este livro também é deste ano, é uma novidade. Mas não vos sei explicar. A capa atraiu-me, acho a capa super fofa. O título é peculiar. E quando eu li a sinopse, porque eu não gosto muito de ler a sinopse, mas eu neste senti necessidade de ler a sinopse, eu percebi que eu tinha que trazer este livro. E estou-vos a falar Voz de Velha, de Elisa Vitória. Não sei se alguém por aí conhece este livro. Isto é da Dom Quixote. Este livro saiu este ano, a primeira edição... já é do ano passado, desculpem. Janeiro de 2023. Olha, eu até achava que era deste ano. Pronto, vi mal. Este livro diz uma voz única, terna, lírica e divertidíssima. Tem 9 anos. Chama-se Marina, mas na escola tratam-na por voz de velha, porque nem sempre tem uma relação fácil com os da sua idade. Este verão em Sevilha, o primeiro depois da Expo 92, está a ser tão comprido e seco que ela não sabe se há de rir, se há de chorar, se quer que tudo mude ou que tudo fique na mesma. Pronto, eu não vos vou ler mais, vou-vos só ler este bocadinho. Termo e Autêntico, Voz de Velha, é um romance fulgurante sobre uma criança inteligente, num mundo às vezes tão estúpido e ao mesmo tempo um retrato nada condescendente dos habitantes das periferias e dos bairros operários da Europa do Sul no final do século XX. Como diz a escritora Elvira Lindo, é inesquecível. Portanto, olhem, impossível, achei bonito. Normalmente com o miminho do meu pai eu até costumo comprar uma graphic novel, mas olhem, desta vez aproveitei e trouxe os dois e estou toda contente. Depois, no nosso passeio pelos stands, fui dar um beijinho à querida Wanda, da Arte do Autor. Conheci a Wanda em Leiria e a Inês também. E ela foi tão querida que eu, quando percebi que ela estava lá, disse: "Ó Inês, temos que ir lá lhe dar um beijinho." E nós adoramos banda desenhada. Eu nos últimos anos tenho lido muita banda desenhada. E em conversa com ela eu vi que ela tinha lá uns livros que eu tenho muita curiosidade, estão na minha lista e que é uma vergonha eu ainda não ter lido, porque os livros são giros, já vi toda a gente a falar deles e estou-vos a falar da série Verões Felizes. E então o que é que acontece? A falar com a Wanda, ela disse-me: "Olha, então vou-te oferecer um." E ela ofereceu-me este. Os livros não precisam de ser lidos de forma, portanto, seguida, podemos ler, e aqui diz, publicados para ler e reler, seguindo ou não a ordem. Pronto, este é o número 3, A Fuga às Giestas, dos Verões Felizes, mas os livros são tão giros. Olhem só aqui esta árvore de Natal. Os livros são tão giros que eu vou querer ler e vou querer ter todos. São 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 livros, pronto. E claro, agora já fiquei com o bichinho para ler este e depois quero ler todos. E qualquer pessoa pode ler, em qualquer idade pode ler, são muito giros. E pronto, agradeço muito à Wanda, adorei. E depois comprei lá o livro do dia, que é outra banda desenhada, neste caso da Agatha Christie, de Hercule Poirot, drama em 3 atos.
quem não conhece esta personagem, quem não gosta das suas histórias, associado eternamente à Agatha Christie, é inevitável não fazer parte das nossas estantes. E pronto, era livro do dia, também ficou muito baratinho. Eu já não me lembro quanto é que custou este livro, mas foi muito baratinho, foi para aí 10€, pronto. Em banda desenhada não é caro, não é? E pronto, foi o livro que eu comprei. E estas foram as minhas compras. Depois, aqui no YouTube, e aproveito para deixar um beijinho a uma senhora que respondeu ao resultado do sorteio que aconteceu na página da Maria João Covas, do Livros Gosto. A Maria João fez um sorteio de um livro e agradeço muito, calhou-me a mim, fiquei toda contente porque nunca mais recebi nada nos últimos tempos. E uma senhora disse que gostava muito que eu trouxesse a opinião porque eu tinha tantos livros e fez assim um comentário que não foi nada simpático. Se por acaso estiver por aí, olhe, eu vou ler o livro e se me apetecer eu faço a opinião. Se não me apetecer eu não faço a opinião porque eu leio o que me apetece, eu partilho aquilo que eu quero e ninguém tem nada com isso. E peço desculpa se incomodei a senhora. Pronto, peço imensa desculpa. O livro que eu recebi foi este livro de Filipa Mota Nesbitt, Senhora de Si. No fogo destruiu o seu passado, Amélia encontrou a coragem de renascer. Achei que o livro fosse maiorzinho, até comentei com a Maria João. É fininho, portanto acho que vou ler assim rápido. E acho a capa muito, muito gira. E agradeço muito à Maria João, porque eu quando vi este livro eu tinha vontade de ler e fiquei toda contente dele me ter saído. Muito obrigada! E pronto, agora quero saber por aí o que é que acharam das minhas compras. Como veem, não foi nada de especial, mas foi suficiente. Eu venho toda contente e foi o suficiente para ficar cheia de dores no ombro, porque os livros que levei, mais os livros que trouxe, é um peso, não é? Depois ao fim de um dia de andarmos para trás e para a frente. Mas pronto, vou aguardar pelos vossos comentários. Não sei se já leram, se conhecem alguma das obras que eu vos mostrei. Quero saber isso tudo. Quero saber o que é que compraram na Feira do Livro, caso tenham ido. Olhem, e até o próximo vídeo. Não se esqueçam que o que importa é ser feliz. Um beijinho.